Oi pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Então a gente vai começar hoje o capítulo 6 do livro, o capítulo sobre a camada de enlace, né? E a gente vai ver esse capítulo hoje durante as próximas aulas. A camada de enlace é a camada que de verdade vai entregar pra gente as mensagens, né, para o usuário final. Então a gente vai ver que a gente forma a mensagem na camada de aplicação, a gente estabelece um canal de comunicação seguro na camada de transporte, a gente encontra a rota de um elemento ou outro da rede através da camada de rede, seja usando um plano de dados baseado em redes definidas por software, ou seja um plano de dados baseado em roteamento, né? E agora a gente vai finalmente chegar na máquina, né? Essa é a função da camada de enlace. A mensagem da camada de enlace a gente vai dar o nome de frame. Em português, nos livros de vocês vão encontrar como quadro. E quais são os nossos objetivos? Né? Entender os princípios principais, vocês vão ver que tem muita coisa parecida com a camada de transporte. Vamos trabalhar com detecção e correção de erro. Calma aí que eu recebi uma mensagem. Como eu vou compartilhar um canal de comunicação, a gente vai entender a diferença entre domínio de broadcast e domínio de rede. Domínio de colisão e domínio de broadcast. Sobre o endereçamento da camada de enlace, que a gente vai chamar de MAC address. MAC vem de Medium Access Controller. E sobre alguns tipos de redes de área local, como redes Ethernet, VLANs, que são redes de área virtual, e no próximo capítulo a gente vai falar sobre redes sem fio. Então a gente potencialmente vai ter esse capítulo e mais um, e a gente vai fechar a disciplina. Tá? Deve ter mais um trabalho, que é um trabalho que o Gabriel está produzindo com base na aula passada, e aí a gente vai seguir nessa direção. Né? Então, a gente vai ter uma introdução com essas coisas todas, com os protocolos, detecção de erro, protocolos de acesso múltiplo, LANs, o endereçamento, e o que é o ARP? ARP vem de Address Resolution Protocol, e ele que vai ser o cara que vai dar pra gente os endereços. Ethernet, uma tecnologia, né? Felipe, faz um favor pra mim, pega no armário o livro do Computer Networks branco de 1984. No outro armário. Eu tranquei, isso, foi mal. Deve estar nesse canto aí, esse aí. Eu vou abrir aqui a câmera por um leve momento, não sei se vocês estão me vendo. Estão me vendo? Sim. Não estão perdendo nada, né, infelizmente, eu sinto muito por essa visão do inferno, mas é o que tem pra hoje aqui. Esse livro aqui é o Computer Networks, do Tannenbaum, 1984, que eu conversei pra vocês. Esse livro é muito interessante, que ele trata essa questão da Ethernet, né, como ele tem dois parágrafos no livro falando sobre a Ethernet. Nesses dois parágrafos que tem no livro ele diz assim: parece uma boa ideia, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Isso é bem bizarro mesmo, né? Então tem aqui a explicação de um protocolo que deixou de existir, que é o NCP, o Network Control Protocol. O NCP ele é um protocolo que seria equivalente à camada de rede, só que o NCP ele deixou de ser utilizado. É um protocolo, né, que está aqui. Esse livro eu comprei por 1 centavo. Né? Eu gastei na época $20 para R$20, na época o dólar a 2, tá, galera? Dólar a 2, não vou dizer mais do que isso, né? E eu tipo assim, dólar a 2. Então eu gastei tipo 2 centavos para comprar o livro e R$20 para trazer. Então, mas esse livro é um livro muito interessante, ele é um clássico da história, né? E esse livro é de antes de eu nascer, né? Então é muito, muito interessante, né? E tem exercícios aqui que na época eram dificílimos de fazer e hoje eles são uma linha, assim, como construir um socket. Então aqui tem como construir um socket. Cara, tem introdução à teoria de filas aqui, para vocês terem noção de como esse livro mostra
coisas que a gente foi perdendo conforme a gente foi estudando redes e as redes foram ter mais aplicações, a gente deixou de ter essa parte matemática tão aprofundada e passou a ter muito. Então, várias das coisas que eu quis trazer isso aqui para mostrar para vocês, que várias das coisas que a gente tem hoje como coisas, padrões que são imutáveis, padrões importantíssimos, lero, na prática são, né, coisas que o tempo traz. Para vocês terem noção, esses dois aqui são o mesmo livro. Esse de 1984, esse saiu em 2020. Né? Essa aqui é a 6ª edição desse livro daqui, né? Onde essas coisas acontecem. Então, esses são 84, vão fazer 37 anos esse ano, 38 anos esse ano. Nossa, tô velho, mano. Eu sou mais velho que o livro. Hã? Eu sou mais velho que o livro. Você é mais velho que o livro? Não, sou de 86. Então, olha só, isso aqui mostra como essas coisas continuaram e como essa galera, e vocês têm muita sorte que vocês ainda vão conseguir encontrar e conversar com a galera que escreveu os livros e fez os algoritmos. A geração logo depois de vocês não vai ter esse privilégio. Só vai conseguir entender e ouvir dessas pessoas, ou por documentários, ou pelo que eles escreveram nos livros. Né? Acabou o momento nostalgia, acabou o momento, né? Fechei aqui. Vamos falar um pouquinho sobre switches, né, computadores, VLANs, e vamos falar sobre MPLS, que é uma das tecnologias de virtualização de links, uma das tecnologias de circuito virtual que é mais utilizada hoje em dia, e falar sobre data centers, tá? E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma das coisas que é mais interessante, na minha opinião, mas isso mais pro final do capítulo, né? Para quando terminar esse capítulo, vocês vão ter total condição de entender o que acontece do início ao fim de uma requisição web. Como é que é o processo de encapsulamento total, né? Para vocês poderem entender. A partir desse capítulo, se você leu tudo que eu pedi para você ler, se você de verdade fez todos os trabalhos, você deveria ter condições de entender como é que a web funciona, tá? Mas isso só se você cumpriu esses roadmaps. Então, aqui, né, a camada de enlace, ela vai ser composta das máquinas e dos roteadores, que vão ser esses nós. Vai ser o canal de comunicação entre dois elementos adjacentes, ou seja, essa comunicação aqui é definida pela camada de enlace. Essa comunicação aqui ela é definida pela camada de enlace. A camada de enlace é que faz a comunicação ponto a ponto, né? A comunicação elemento a elemento, né? Essa é a função da camada de enlace. Enquanto a camada de rede vê a rede como um todo, a camada de transporte ela vê uma nuvem gigante entre dois pontos finais, a camada de enlace vê só entre a conexão direta entre uma porta de rede com outra porta de rede. É isso que ela vê, é só isso que ela precisa ver, e ela é justamente quem vai fazer. Ah, Cláudio, mas você falou que existem protocolos que fazem roteamento na camada de enlace. Com certeza eu falei, e eu tô certo, eu tô coberto de razão, inclusive. Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, não necessariamente isso é uma verdade absoluta do código. Então, esses links podem ser cabeados, não cabeados, podem ser uma rede de áudio local, né? E, na verdade, a unidade da camada 2, como eu falei, é o frame ou quadro que vai encapsular o datagrama da camada 3. Né? Então, o datagrama vai ser transferido por diversos protocolos, por links diferentes. Por exemplo, pode ser Wi-Fi ou 802.11. Wi-Fi é um nome incorreto. O nome é 802.11, 3.802.11 é o que a gente conhece como WLAN ou Wireless LAN, né? Ethernet, que é o nosso bom e velho cabo, né? Cat5, né? E cada link vai prover diferentes tipos de serviço. Se a gente for pensar uma analogia em relação aos transportes, imagine que vai fazer uma viagem indo de Princeton a Lausanne, na Suíça. Então, o cara vai pegar de carro de Princeton até o JFK. JFK é o aeroporto de Nova York. Vai de avião do JFK até Gêneva, né? E vai de trem de Gêneva até Lausanne. Então a gente pode pensar que o datagrama é o turista, o meio de transporte é o canal de comunicação, o modo de transporte é a unidade da camada de transporte, tá? Então, na verdade, essa é a grande questão, né? A camada de enlace ela vai ser a primeira camada cujas regras são diferentes por tecnologia. Você vai ter regras para rede cabeada, que é o 802.3, e a gente vai ter regras para o Railway Sem Fio,
que é 802.11 tipicamente, tá? E aí a gente vai ver que tem flavors, né? Tipo, vai ter sabores diferentes para cada um desses tipos diferentes de protocolo. Então, quais são os serviços que eu vou ter na camada de enlace? O primeiro serviço é a transformação em quadros, né? Com links da camada de acesso, que vão encapsular o datagrama num frame, né? Adicionando cabeçalho, né? E terminação, né? O canal de acesso, se o meio é compartilhado, ou seja, por exemplo, pega o caso do meio sem fio, onde assim, tem a voz. Ninguém está ocupando esse meio sem fio sozinho. Na verdade, esse meio sem fio ele é compartilhado por diversos elementos, né? Ele vai ser compartilhado por diversos elementos. E que ao mesmo tempo vão estar disputando acesso ao meio. Então vai ser a responsabilidade da camada de enlace descobrir, né, qual é esse protocolo, né? E fazer essa entrega confiável entre diferentes nós. E a gente viu já na camada de transporte como fazer uma entrega confiável, né? E vai ser, de vez em quando vai ser usado, né? Porque os meios hoje em dia são muito confiáveis, mas, por exemplo, o meio sem fio tem bastante erro ainda, né? Então a gente, na verdade, pode estar trafegando uma informação entre meios que têm alta confiabilidade e meios que não têm uma confiabilidade tão alta. Controle de fluxo, exatamente como a gente faz na camada de transporte. Detecção de erro, como a gente também faz na camada de transporte. Correção de erro, que é uma coisa que só tem aqui. E esses meios podem ser half duplex ou full duplex. O que é um meio ser half duplex? Um meio ser half duplex é como, por exemplo, a voz. O que acontece com a voz? Se eu estou falando com vocês, quando eu falo, vocês todos escutam. Quando vocês falam, eu escuto. Mas se nós dois falamos ao mesmo tempo, ninguém se escuta. Isso é um meio half duplex. O mesmo meio é utilizado tanto para transmitir quanto para receber, porém, não duas coisas de uma vez. No meio full duplex, a gente vai ter um conjunto de tecnologias que o mesmo meio é usado para transmitir e para receber, né, simultaneamente, tá? Então, isso é interessante, essas são coisas que a gente vai ver. Então, a camada de enlace ela é implementada em todos os hosts. Então, por exemplo, né, pega o caso do teu celular. O teu celular ele vai ter uma placa de rede sem fio 802.11. Ele vai ter uma placa de rede 3G. Ele vai ter uma placa de rede Bluetooth. Cada um deles vai ter, né, uma implementação da camada de estado de enlace diferente, né? Então, cada uma dessas coisas tem essa implementação. O teu próprio computador, né? Por exemplo, o seu notebook, o seu computador, se ele tem uma placa de rede sem fio e tem uma placa de rede cabeada, ele vai ter uma implementação dessa para cada uma dessas. E isso vai ser uma implementação de hardware, software e firmware, tá? Então, na verdade, aqui é o mais próximo que a gente chega da engenharia eletrônica. Então aqui a CPU. Então, enquanto todo esse processo, até o datagrama, ele é feito todo a nível de CPU, né? Quando eu chego na camada de enlace, é que eu vou mandar para o hardware da transmissão. Aí eu vou encapsular esse datagrama, né? E o outro lado vai verificar, né, se tem erro ou não nesse datagrama enviado. E aí vai desencapsular. A correção de erros acaba sendo uma das características mais interessantes, né, desse nosso protocolo, né? A gente sabe que os meios eles têm sistemas de correção de erro, né? Eles têm vão precisar de sistemas de correção de erro. A gente viu no capítulo da camada de transporte que esses meios eles são muito sujeitos, podem estar sujeitos a erro, principalmente no começo da internet. Essas coisas elas não eram triviais. Thiago, não quer um galho? Você pega lá um gole d'água pra mim?
valeu. Tá, mas cara. Tá aqui. Obrigado. Nada. Foi mal o abuso. Ah, que isso. E aí, tipo, esse e-mail, ele é um link que está sujeito a erro, né? Como qualquer erro, então eu vou ter que passar um código para fazer. Qual foi como é que a gente detectava erros na camada de transporte? Checksum. Perfeito, Heitor. É o checksum. Heitor, né? Mais meio pontinho aqui para tu. Aí. Então a gente vai usar algo parecido com o checksum, que vai verificar esse canal orientado a erro, a gente tem que detectar esse erro, né, no datagrama. Então, a gente viu que o checksum, por exemplo, ele não é 100% confiável, né? Mas a gente sabe o seguinte, né? O que o checksum dizia? Se não tinha uma indicação de erro, não quer dizer que não tinha erros. Mas se tinha uma indicação de erro, com certeza tinha erros, né? E é isso que a gente quer trabalhar. Então a gente trabalhou, né, com o que a gente chama de bit de paridade, né? O que isso quer dizer? Eu vou buscar, se eu tenho um número ímpar de uns no meu elemento, eu aqui tenho 3, 5, 6, 7, 9 elementos, aqui esse 1 está marcado. Tem uns exercícios interativos sobre isso lá na página do livro, né? Eu tenho isso a nível de paridade, né? Onde eu faço a paridade a nível de linhas e colunas, onde eu faço essa soma por linhas e colunas. E aí eu vou buscar sempre essa paridade de valores. Eu tenho o checksum, que a gente já está vendo, né? Que é essa inversão de erros com uma soma invertida, né? É um multiplicador lógico onde eu vou inverter todos os bits. Ou um XOR, né? Melhor pensando. A gente já viu isso, né? Obrigado. E o CRC, a checagem de redundância cíclica, ele que usa, ele vai usar a operação do XOR de forma um pouco diferente do que a gente faz com o checksum, que na verdade ele vai pegar um argumento e vai mapear esse argumento em função desse elemento. Então eu pego esses caras aqui e vou colocando eles em função desse primeiro conjunto de valores aqui, tá? Então esses são elementos que a gente vai trabalhar, são execuções, são formas de fazer, são elementos binários, tá? Então basicamente hoje na internet a gente usa ou o checksum ou o CRC. Tipicamente, quando eu tenho camadas mais altas, eu uso o checksum. Quando eu tenho camadas mais baixas, eu uso CRC. Isso não é uma regra, é só uma convenção, e vocês vão ver isso em vários outros pequenos protocolos. Tá? Então, esses protocolos da camada de acesso, tem vários, né? A gente tem comunicação cabeada, que era super tradicional e caiu um pouco em desuso recentemente. Pode ser que alguns de vocês usem porque estão no desktop, ou porque estão próximos do roteador de vocês, ou porque vocês jogam. Mas na prática, né, a gente está usando muito rede sem fio. Na verdade, hoje o tipo mais comum de conexão na internet é a comunicação 3G, 4G e 5G. Comunicação móvel, né, mobile. Hoje o celular ele é o dispositivo mais usado no planeta para acessar a internet. É por isso que quando você pensa em desenvolvimento web hoje, você deve pensar o que a gente chama de mobile first. Ou seja, pensar primeiro num protocolo web, um protocolo móvel, tá? Pensar na implementação do seu dispositivo mobile, tá? Então, né, há dois tipos de link, né? Os links ponto a ponto, que é basicamente como é da tua máquina, teu roteador de casa, ou o que a gente chama de links de broadcast, ou links compartilhados, né?
Por exemplo, imagina que você está numa festa, né, tá todo mundo falando, o ar vai ser um meio, né, de comunicação que é compartilhado por todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha sala com mais 2 alunos. Então, eu estou falando aqui, né, eles estão ouvindo o que eu estou falando, né, e o que eles fazem vai ser ignorar ou não o que eu estou falando nesse exato momento, né, porque eu estou propagando isso pelo ar. Tá? Quem funciona dessa forma é a comunicação sem fio, que propaga sinal pelo ar, né, e a gente vai ver mais sobre isso no próximo capítulo. Se 2 ou mais caras quiserem transmitir, se eu estou com esse protocolo que compartilha ao meio, se 2 ou mais caras querem compartilhar no mesmo instante, isso vai gerar o que a gente chama de colisão. Né? Se o nó percebe que houve uma colisão, o comportamento mais tradicional é você fazer o drop desse pacote e pedir o reenvio. Tá? Ah, Cláudio, mas isso é bom? Bom é um conceito filosófico complexo. Em geral, é uma droga mesmo. Né? Então, o que a gente vai fazer é gerar algum algoritmo distribuído para determinar como é essa troca de canais. E aí, o que é um protocolo? O protocolo é esse conjunto de algoritmos distribuídos. Vocês vão ver que no 802.11 ele tem um conjunto e no 802.13 ele vai ter um outro. Né? Então, imagina que eu tenho um canal de acesso múltiplo, né, que vai vir o MAC, né, esse MAC vem de canal de acesso múltiplo, mas não é a mesma coisa que o Medium Access Controller, e esse canal tem R bits, então quando um nó quer transmitir, ele vai transmitir a uma taxa de R, com M nós que querem transmitir, cada um vai transmitir isso a R sobre M. Se é totalmente descentralizado, e eu não tenho um nó especial para coordenar, então eu vou ter o que a gente chama de disputa de acesso ao meio. O que é disputa de acesso ao meio? Onde um nó vai ter que anunciar que ele quer transmitir e os outros nós vão ter que esperar o fim dessa transmissão. Eu posso fazer isso de 3 formas diferentes. Né? Uma é o particionamento de canal, ou seja, eu vou dividir o canal em pedaços menores, né? Tipicamente ou time slots, ou frequência, ou código, e eu vou alocar isso exclusivamente para um determinado uso. Quem funciona assim são algumas implementações sem fio. Acesso randômico, né? O canal não é dividido, permite colisões, ele vai ter que ser recuperado as colisões. Quem faz muito isso aqui é o protocolo do 802.11, que é o DFW-MAC, né? Quando ele é totalmente distribuído, e o protocolo de Taking Terms, ou seja, os nós vão se revezar para quem pode transmitir. Isso aqui é péssimo para quem precisa de aplicações de tempo real. Então, o protocolo, né, de compartilhamento de canal que a gente usa é o TDMA, que é o Time Division Multiple Access, né, que eu vou dividir, na verdade, meu canal de acesso em rounds, né, ou seja, na verdade, eu tenho mensagens de tamanho fixo, né, em cada round. E se algum canal não for utilizado, né, esse canal vai ficar inutilizado, vai ter desperdício de bloco. Né? Então isso é normal, isso acontece bastante, é que esse desperdício ele é irrisório. Eu tenho o FDMA, que é a divisão em múltiplas frequências, né, onde eu vou ter o canal de espectro dividido em várias frequências. Cada estação vai possuir uma frequência fixa, isso é muito parecido, por exemplo, com o rádio. Né? Cada transmissão não utilizada vai para o vazio e eu posso ter diversas transmissões. Então, na verdade, esses 2 primeiros, eles induzem você ao desperdício de recursos da sua rede. Né? Então, na verdade, a gente acaba querendo uma interface que permita que esses recursos não sejam jogados no lixo. E aí surge o que a gente chama de protocolo de acesso randômico. Ele tem um comportamento meio idiota, porque, na verdade, quando eu ganho acesso ao meio, eu transmito aos nós a toda velocidade, eu não tenho nenhum conhecimento a priori da coordenação da rede, e eu posso gerar colisões.
O protocolo MAC de acesso randômico vai especificar como detectar colisões, como se recuperar dessas transmissões, né? E um exemplo desse protocolo de acesso randômico são o Aloha, o slot de Aloha, o CSMA, CSMA-CD e CSMA-CA. O CSMA-CD é o 802.3, o que a gente usa em redes Ethernet, e o CSMA-CA, ele é o quê? Ele é uma simplificação do protocolo de rede sem fio. No livro eles vão dizer que o protocolo do 802.11 é o CSMA-CA, não é. O protocolo do 802.11 é o DFW-MAC. O que é o DFW-MAC? O DFW-MAC é o CSMA-CA mais RTS e CTS, que a gente vai ver no próximo capítulo o que significa, mais a habilidade de trabalhar com AP. O Aloha foi um dos primeiros protocolos a ser desenvolvido. Como vocês podem imaginar, o Aloha ele foi desenvolvido na Universidade do Havaí, né? E o slot de Aloha é uma continuação dele, né? Qual a ideia do slot de Aloha? Eu vou pegar o meu tempo, eu vou dividir em quadros do mesmo tamanho. Todo o tempo vai ser dividido em quadros do mesmo tamanho. Os slots vão começar a transmitir somente quando um slot começa e todos os nós são sincronizados. Qual é a ideia disso? Todo mundo vai saber quando os slots começam, porque os slots têm tamanho fixo. Então, na verdade, eu só vou disputar acesso ao meio nesse começo de slot. O resto do tempo, a minha mensagem está livre de colisão. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu ganho acesso ao meio e eu quero transmitir, eu posso transmitir tudo antes disso ser um problema. Sem que eu tenha medo da colisão, porque o cara que vai disputar o próximo slot sabe que não faz sentido pedir acesso agora, porque o meio já está sendo ocupado. Então, qual é a ideia, né? Quando o cara obtém um frame, ele vai transmitir no próximo slot. Se não tem colisão, ele pode mandar o frame no próximo slot. Se tiver colisão, o nó vai retransmitir o frame em cada slot subsequente até que ele consiga transmitir. Então, qual é o bom disso? Que apenas um nó pode transmitir continuamente, que um determinado nó pode transmitir continuamente pelo canal em alta velocidade, é extremamente descentralizado, onde só os slots que os nós precisam ser sincronizados é bem simples. Qual é o problema? O problema é que ainda não evita as colisões, ainda tem desperdício de slots, ainda tem slots vazios, e os nós podem ser capazes de detectar a colisão em menos tempo do que para transmitir o pacote, o que vai fazer com que isso seja um problema. E assim, eu vou ter que ter esse negócio sincronizado. Então a eficiência dele, né, a gente pode calcular por uma binomial, né, onde P é a probabilidade de transmitir e 1 menos P é a probabilidade de não transmitir. Então a probabilidade de um determinado nó dar certo é P vezes 1 menos P elevado a N menos 1. Já a probabilidade de N nós darem certo é N vezes esse valor. Então a eficiência vai ser achar um P que maximiza essa função. Então como é que você acha o ponto máximo de uma função? Vocês viram esse cálculo 1. Igual a derivada a zero. Amém. Então tá vendo? Mais um exemplo de como o cálculo é útil à vida. Então na verdade, né, o limite quando isso vai ao infinito também é uma boa resposta, que na verdade é a própria derivada, e a eficiência dos slots de Aloha é de 37%. Agora imagina, você pega uma rede de 100 MB e você só consegue 37 MB por segundo porque o teu protocolo da camada de enlace ele é um cocôzão. Isso é o melhor cenário, o cenário maximizado, quer dizer que na maior parte do tempo isso é pior ainda. Mas se eu tiro, então eu vou tirar esses slots, porque esses slots é que estão
tomando meu tempo. Se eu tirar os slots, isso deixa de ser um problema. Mais ou menos. Porque aí eu tenho muito mais colisões. E aí, nesse caso que eu tenho muito mais colisões, o Aloha puro, que foi o primeiro protocolo inventado, ele vai ter só 18% de eficiência. E aí entra a nossa boa e velha rede cabeada, que é o CSMA, que é Rear Sense, ou seja, ele sente o meio Multiple Access, ele me dá acesso a múltiplos, né, elementos, né, da minha infraestrutura. Ou seja, se um canal está vazio, eu transmito o frame. Se ele está ocupado, eu espero a minha transmissão. A transmissão. Uma analogia seria não interromper os outros, e é isso que o CSMA faz. O CSMA CD é o que a gente vai usar para redes cabeadas, é chamado de CSMA Carrier Sense Multiple Access. CD vem de Collision Detection. Então, CD Collision Detection, o da rede sem fio CSMA-CA é o Collision Avoidance. E aí qual é o grande lance? Nesses casos, a colisão tem que ser detectada rapidamente. Uma vez que a detecção é detectada, a transmissão tem que ser abortada, né? Reduzindo o desperdício de recursos. E uma vez que essa detecção ela é facilmente detectada no meio cabeado, no meio sem fio, isso é um problema muito grande. As colisões ainda podem acontecer, mesmo você sentindo no meio, como por exemplo, eu posso demorar para pagar as mensagens. E aí nesse caso o que eu vou fazer é simplesmente aceitar a perda e seguir em frente. E aí surge o do Ethernet. NIC é o Network Card, né? É a nossa placa de rede. Vai receber um datagram, vai criar um frame. Se o canal estiver livre, ele manda com essa transmissão. Se não tiver, ele vai iniciar o tratamento. Se a placa de rede vai transmitir o frame completo sem colisão, então o NIC vai ignorar o frame. Então, da mesma forma que a placa de rede na camada de 3 ela era agnóstica da transmissão, aqui ela também vai ser. Aqui ela também vai ser. Se tiver com uma outra conexão, ele vai abortar e mandar um sinal de jam, dizendo o seguinte, olha, deu uma colisão. A partir do momento que ele aborta, ele começa o procedimento chamado backoff exponencial binário. O que é isso, né? Para evitar, imagina o seguinte, vocês já viram o Black Friday americano? Sim, não? Coloca aqui no chat. Eu não. Já viram procura na internet uns vídeos de Black Friday americano. Como é que é o negócio? Parece estouro de manada. O nego fica na porta das lojas de eletrônico, né, durante a madrugada. Aí no dia 26 de novembro, que é o Black Friday, que tem tradicionalmente umas promoções bizarras. 26? A última sexta. É a última sexta? Ah, justo. Que é a última sexta da semana do Thanksgiving, né? A galera vai como se tivesse estouro de manada na parada. Tipo assim, tem umas cenas bizarras na internet, né? Mas por que eu tô falando isso, né? Porque imagina o seguinte, a rede, quando um monte de gente quer transmitir, é como se fosse Black Friday, né? Então o que a gente cria? Se houve uma colisão, eu dou um acesso, um atraso aleatório para as máquinas que geraram a colisão e para todo mundo que quer transmitir. Por quê? Porque se eu deixar que o cara venha retransmitir imediatamente, os dois caras que colidiram vão querer retransmitir imediatamente. Então eu tenho que dar um atraso artificial para poder evitar a colisão. Cláudio, mas isso não é custoso, isso não é desperdício da rede? Sim, mas na verdade isso é melhor do que eu fazer mais uma retransmissão. Quanto mais besteira você faz, maior é o seu intervalo de backoff.
Então olha só que interessante. Aqui eu tenho o tempo de propagação, né? O tempo de transmitir a velocidade, transmitir um sinal entre dois nós na rede, né? E o tempo da transmissão, que é o tempo de transmitir um frame. Então a eficiência vai ser 1 sobre 1 mais 5 vezes o tempo de propagação dividido pelo tempo de transmissão, né? Conforme o tempo de propagação ele tende a 0, isso aqui vai tender a 1. Conforme o tempo de transmissão aumenta, né, isso aqui vai para infinito. Ou seja, quanto maior o meu atraso, maior a velocidade. Só que como isso aqui tende a 0, isso aqui é cada vez mais rápido, a performance dele acaba sendo muito melhor de trabalhar. Ou seja, na verdade, a gente passou o nosso tempo todo dizendo o seguinte: olha, vamos não colidir, colidir é ruim. O que o CSMA-CD diz para mim é o seguinte: colide e recupera depois. Só detecta rápido que você colidiu. Tem os protocolos de troca de turno, né, que na verdade o que eles fazem é o seguinte: eles fazem o que a gente chama de poleamento ou pooling. O que os protocolos de poleamento fazem? Eles dão como se fosse uma senha e cada um recebe uma vez. Imagina, só temos nós 3 aqui na aula. Aí o que rola? Tipo assim, se eu quisesse dividir a aula em 3 segmentos de 40 minutos e desse uma aula individual para cada um de vocês 3, isso poderia ser para mim mais vantajoso. Mas, mais uma vez, isso não é bom bastante porque isso não escala. Não feliz que isso não escala, mas na verdade sendo útil, né? O que a gente tem? A gente tem, por exemplo, protocolos que adotam esse tipo de estratégia. Um protocolo que adota esse tipo de estratégia são as redes sem fio, né? Quem é o cara que vai fazer o poleamento na rede sem fio? É o AP, o Access Point. O Access Point é o dispositivo, né, que ele vai gerar esses algoritmos de poleamento para a gente. Qual o problema, né? Como eu falei, o pooling ele não é escalável. 2, né? Ele gera latência porque o pooling vem de um nó e esse nó é um ponto de falha. Mas o que acontece quando o AP de vocês para de funcionar? Hein? Nem entendi, senhor. Repete, por favor. O que acontece quando o AP de vocês para de funcionar? O AP de casa. Cai a internet. Exato. Esse é o ponto, é o ponto do problema que está sendo colocado aqui. Porque, na verdade, qual é o papel? Vocês vão ver no próximo capítulo que o 802.11 ele tem 2 modos. O modo DCF, que é o Decentralized Function, né? Decentralized Coordination Function. E o DCF é que nem o SSMA, CA, mais RTS, mais CTS, mais Bekoff. Isso aqui é o DCF, mas tem outro modo que é o PCF, que é o Point Coordination Function, que é um protocolo baseado em pooling. E esse PCF é o que tradicionalmente a gente usa quando a gente fala em rede sem fio. O que ele baseia? Tipo assim, o mestre divide a rede e pergunta para cada um dos nós: tem algo para transmitir? É como se eu virasse para cada um de vocês individualmente perguntasse: tem alguma coisa que vocês têm dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram saber? E é isso que os protocolos de poleamento eles fazem. Eu tenho protocolos de token, né? Token Ring era um exemplo desse tipo de elemento. Esses protocolos de passagem de token, eles caíram em desuso, tá? Mas a primeira rede da UFRJ foi uma rede Token Ring que ela foi construída, se não me engano, pelo professor Paulo Aguiar. Então, era uma parada muito maneira, muito legal da gente trabalhar. Então, essa passagem de token é como se eu dissesse o seguinte: se fosse uma batata quente, quem está com o token é o cara que pode transmitir. Então aqui, né? E aí entram, né, as redes de acesso cabeado, que elas vão rodar em FDM, Frequency Division Multiplexing,
onde eu vou dividir isso aqui por frequência. É, por exemplo, o modem da NET é isso, né? Ele divide por frequência canal de transmissão, canal de vídeo e canal de áudio. TDM, que é divisão por tempo, ou acesso randômico. No downstream, ou seja, do provedor de serviço é feito em FDM, eu vou ter vários canais de upstream, né? E na verdade eu vou ter alguns canais de interação com o usuário que eles vão ser de acesso randômico. O protocolo que a gente usa é esse DOCSIS aqui, que é Data Over Cable Service Interface Specification. Ele é um protocolo, não é I3E, ele é um protocolo, se eu não me engano, padrão ISO, né? Ele usa FDM para o upstream e FDM para o upstream, né? Downstream dividido em canais de frequência, TDM upstream para alguns tipos de slot. Né? Então, na verdade, eu consigo, né, dividir isso de forma bem direitinha. Então, basicamente, a gente deu uma olhada na maior parte dos protocolos que a gente tem, né, falando como é que eles funcionam. A gente vai ver mais alguns deles no próximo capítulo, mas a ideia é justamente essa. Sim, eu estou disputando acesso ao meio e esse é um dos elementos que são muito importantes dentro do que a gente está fazendo. Tá? Nossa rede hoje, os protocolos que, na minha opinião, são os mais importantes da gente entender direitinho é o CSMA, CA, ou seja, né, na verdade, da FWMAC 802.11, e o 3G. Estrela. O 3G é a sua família correlata. Eu devo ir até aqui, tá, gente? Hoje, deixar essa parte de virtualização para a aula que vem. E uma das primeiras partes é a questão do endereçamento. A gente viu que na camada de rede, a gente tinha o endereço IPv4. De quantos bits tem o IPv4? Colin. Acho 32. Perfeito. E o IPv6? Eu vou pesquisar aqui de novo. Pera aí. Pesquisa aí, pô. Bem mais. 16. Opa, não, também. É que tá em hexa, Heitor. E aí multiplica por 16 mesmo? Isso, são 128 256? bits. Isso. São É. 128 bits de endereçamento dentro de um endereço, né, IPv6. Isso quer dizer que o IPv4 ele vai de 0 a 255. O IPv6 vai de 00 a FFFF. Já, mas eu tenho uma outra endereço, e é só que esse endereço é um endereço lógico. Eu tenho um endereço físico, que é um endereço que está imprinted, né, que ele é construído junto com a tua placa de rede sem fio. É um endereço de 48 bits, que é chamado de o endereço MAC, né, o endereço da tua camada de acesso, tá? É usado localmente, né, para identificar. Então, o que eu tenho no switch? Eu vou ter no teu switch mapeado teu endereço IP, a qual é o endereço MAC, a qual é a porta de saída que eu estou destinado. Então, é a partir do momento desse endereço MAC que você de verdade está encontrando a tua máquina local. E aí, vamos lá. Aí o que vocês deviam estar se perguntando? Cláudio, olha só, se o endereço MAC é 48 bits e o endereço IP é 32 bits, por que diabos a gente não usou o endereço MAC para endereçar as redes e esqueceu do IP? Porque parece ser uma boa ideia, não parece? O que vocês acham? Pesquisem aí, galera. Vou dar 10 minutos para vocês pesquisarem por que o endereço MAC não pode ser o endereço da camada de rede. Qual a diferença entre o endereço MAC e o endereço IP? Pensem um bocadinho
colhem aí na web e vocês vão achar a resposta. Superrede não. Não. O MAC endereça, a parte dele vai endereçar o vendor. Então é fácil de você identificar. E o MAC ele é muito dependente da tua camada física. Então você até poderia fazer uma rede, mas só de um único tipo de dispositivo. Cara, eu trouxe cara. E parece que o IP, ele tipo, atribui a um aparelho conectado à rede e pode mudar de dispositivo para dispositivo, mas o MAC é só de um endereço físico, tipo, do computador mesmo. Aí então o IP, tipo, pega só os arquivos e o MAC da história toda. Talvez isso seja ruim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Além do IP poder ser reescrito, mas você pode reescrever o endereço MAC, isso é uma técnica que a gente tem de MAC cloning. Então, por exemplo, tem algumas redes que o que acontece é o seguinte, que você só um determinado computador pode estar plugado em uma determinada placa de rede. Isso acontece, por exemplo, em redes de... Como é que é o nome? Maquininha? Não, redes de... A maquininha é circuito virtual. Redes de empresa, né? Aí o que a galera faz quando quer trazer o que a gente chama de void? Void é um conceito, né, que chama-se Bring Your Own Device. Principalmente a galera que coda, às vezes a galera gosta de trazer os próprios notebooks para recortar, para fazer as paradas e fica muito feliz, muito triste quando isso acontece, né? Tipo assim, quando pode. Mas quando não pode, fica muito triste, o que a galera faz? Ela clona o Mac. Ela clona o endereço MAC e... Quer fazer? Trouxe? Faz pra todo mundo. Você toma um café, Thiago? Eu tomo. Trouxe, pra comemorar a volta, trouxe umas cápsulas. Bonito, né? Mesmo que seja pilão, é bonito, né? Não, é que eu uso em casa. Bem melhor. E aí eu posso clonar o Mac. Então, na verdade, mais do que isso, quando eu identifico um Mac, na verdade eu também estou usando o seguinte, estou identificando o mesmo tipo de dispositivo. Então, acaba que essas são as desvantagens. Né? Por isso que a gente vai ter dois endereços. Um endereço identificando o próprio dispositivo e um endereço identificando a rede. Se você pensa no caso daquele DHCP, aquele protocolo que a gente comentou na camada de rede, que é o da Dynamic Rose Control Protocol, o protocolo, o que o DHCP faz? Ele faz um mapa que mapeia o teu endereço MAC no endereço IP. Por um determinado período de tempo. Então a gente tem o que a gente chama de lease do DHCP, que na verdade é o tempo, né, que o DHCP roda de novo para trocar o teu endereço MAC. Então, o que eu sempre peço para vocês tomarem cuidado? Que isso tem uma tendência muito rápido virar uma sopa de letrinhas. Não, tem aqui também, bicho. Já deixei. Qualquer coisa eu sempre trago um. Não, gente, assim, eu vou comprar uns adaptadores, galera, porque esses negócios aí tem que... Esse aqui é de 20 a pé. É. Ah, tá. Trocava, né? Por favor. Senão a gente toma um café e morre logo em seguida. Cada interface vai ter um endereço único de 48 bits e 32 de endereço IP. Então aqui dentro de uma mesma LAN, ele vai ter esses dois tipos de mapeamento aqui, tá? Então todos os endereços são administrados pela I3E. O manufacturer vai comprar um pedaço desse endereço MAC. Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que você é um analista de segurança e alguém tem a brilhante ideia de fazer um ataque a uma pessoa pública de dentro de um Starbucks. Aí o que vai rolar? E aí, tipo assim, tá lá o cara com o Mac dele bonitão, sozinho no Starbucks, quando não tem ninguém, e fez um ataque. E aí o cara vai pegar e vai olhar o quê? Vai rastrear o pacote até a origem, vai achar lá o Starbucks, vai fazer a forense e vai descobrir que um cara que tem um Mac da Apple, né, realizou o dispositivo. Aí vai pegar a câmera e vai conseguir bater. Então, por isso também muitas vezes o atacante ele clona o Mac dele, para mudar essa característica, para não identificar o tipo de dispositivo que realizou esse negócio. Então, uma outra questão interessante, você poderia, através do dispositivo, ter uma ideia de qual é a marca e o fabricante do dispositivo, e para ver se aquele fabricante ele tem algum erro comum em todos os seus dispositivos, um erro de segurança, uma falha. Isso também é muito comum. Então você pode pensar... Pode falar. Não ficou claro pra mim porque que a internet, tipo,
usa o IP em vez do MAC. O IP ele é genérico e ele é intercambiável. O MAC ele é dependente do teu ente físico. Uhum. É por E isso. Então, por exemplo, ele ser genérico, ele facilita em quê? Ele pode... o genérico facilita que a mesma conexão que você usa no teu celular com o teu 3G vai permitir que você fale com uma pessoa que está num computador, numa rede cabeada, e outra pessoa que está num laptop, com uma rede sem fio. Laptop é muito coisa de gente velha, né, cara? Nossa senhora. Eu também não entendi muito isso, não. Show. Nossa, eu chamo de laptop até hoje. Meu laptop. Ai, meu Deus do céu. Tô coroa mesmo, tô coroa. Então você pode pensar o MAC address como, né, o seu endereço, o teu CPF e o teu IP address como o teu CEP. Né? Então, na verdade, o MAC address vai identificar você unicamente e o teu endereço IP, ele vai, na verdade, dar a direção onde está a tua rede. Ou então, por exemplo, o teu CEP vai dizer qual é a tua rua, né? Mas é o endereço da tua porta que vai te identificar. Ficou mais claro? Aham. Agora tem. Então, assim, ele é qual é interessante também do Mac? O Mac ele é uma coisa que é única. Independente da rede onde você está, você vai ter sempre o mesmo Mac. O IP não. O IP, dependendo da rede, você vai ter um IP diferente. E aí entra um protocolo chamado ARP. O que o ARP faz? Né? O ARP é um dos protocolos mais importantes da internet. É o ARP que de verdade vai fazer o seguinte, criar o que a gente chama de ARP Table. Nos switches ou nos computadores, eles vão ter uma ARP Table. O que essa ARP Table faz? Ele é um mapeamento onde eu vou mapear os IPs em endereços MAC. Ou seja, é assim que eu vou descobrir quem está onde. Tanto que atacar essas ARP Tables é uma das formas mais comuns e mais simples de você fazer o quê? De você eliminar, de você dar ataques do que a gente chama de negação de serviço. Né? O nome desse ataque é o... Nossa, eita. É o que a gente chama de ARP Spoofing. Eu posso até ensinar vocês como é que funciona o ARP Spoofing mais tarde, como fazer um ARP Spoofing só a critério intelectual, tá, gente? O ARP Spoofing já não funciona mais. Ele é um ataque de negação de serviço, DOS, que vem de Denial of Service. E é muito legal vocês poderem, né, ter essa visão de como ele funciona. Então essa ARP Table ela é montada com eu fazendo broadcast de pacotes ARP para que todo mundo possa trocar com todo mundo. E o TTL é o tempo que esse registro vai viajar. Então, por exemplo, o MAC address de B não está na tabela ARP do A. Eu quero descobrir para eu poder mandar uma mensagem para esse cara aqui no IP. Então eu vou floodar mandando nesse endereço que é chamado endereço de broadcast. Ou seja, endereços com todos os números mantidos como 1 são chamados de endereços de broadcast. Tá? Esses endereços aqui é que vão fazer uma requisição, aí todo mundo na volta vai voltar esses endereços, e aí o B, na verdade, vai verificar que a mensagem é para ele, e ele vai dar um reply para o A, e o A vai adicionar esse IP e esse MAC na tabela dele durante esses elementos. Tá? Ou seja, eu fludo e recebo só uma resposta. Todos os outros que recebem, o que eles vão fazer? Vão ignorar esse elemento. Todo dia, da mesma coisa, mesma música todo dia. Então, olha só, se eu estiver roteando para uma outra subrede, o endereçamento vai ser feito da seguinte forma. Eu vou aqui ter o meu endereço de rede, meu endereço de subrede. Então, olha só como é que tudo que eu falei, na verdade, é em camadas. Eu vou saber os endereços de IP, né? Eu posso não saber quais são os endereços, né? De todos os caras, mas eu vou ter que saber o seguinte, eu sei qual é o endereço do meu gateway. E como é que eu sei isso? Na verdade, eu não sei. Preciso saber. O que eu preciso saber é o MAC address.
Então eu começo fazendo um ARP, né, request, para saber qual é o endereço desse elemento aqui. Então eu vou fazer esse ARP request, esse cara vai me devolver o ARP dele. Vou determinar através do meu ARP, né, eu vou pegar o endereço IP, sei para onde mandar. Uma vez que eu sei para onde mandar por causa, né, do meu endereço MAC, eu vou ser capaz de mandar para o roteador. O roteador vai olhar a tabela dele de roteamento para ver qual é a porta de saída. Ao momento que ele descobriu a porta de saída, ele vai utilizar uma operação da camada de enlace para verificar quem é o elemento, tá? Quem é o cara da camada de enlace que eu vou transmitir. Ou seja, todo o pensamento é feito a nível 3, mas na verdade a transmissão é feita a nível de camada de enlace. O Ethernet acabou sendo a tecnologia dominante, ele nem de longe é a única tecnologia, tá, que surgiu. Cara, Deus te abençoe. É só um chorinho só pra ver se eu não morro. Dá muito trabalho. É simples, é barato, ele está indo de 10 MB a 400 GB, é um único chip, né? Você consegue hoje uma placa de rede, ela é extremamente barata, e caso algum de vocês tenha curiosidade para você ver como isso é dominante, se vocês pegam o celular de vocês, Android, e vocês têm um adaptador micro USB para USB, USB para Ethernet, e vocês quiserem usar o celular de vocês no cabo, vocês conseguem. Cláudio, por que diabos eu ia querer utilizar o meu celular no cabo? Eu não faço ideia, mas parece uma ideia muito legal, né? Ou discutivelmente legal. Então, assim, vale a pena vocês darem uma olhada. Quer dizer, não vale, mas assim, a ideia, intelectualmente falando, parece uma ideia interessante de saber que você pode, né? Que na verdade o Android, ele é só mais um computador exatamente igual, um outro sistema operacional igual a qualquer outro. E hoje é o sistema operacional mais popular que a gente tem. Mais até do que o Windows. A nível da camada Ethernet eu tenho a topologia em barra, né, que foi muito popular nos anos 90, né, todos nós dentro do mesmo domínio de colisão, e aí tem dois conceitos. Domínio de broadcast, é o conceito onde se eu fizer um broadcast de camada 3, quem eu consigo alcançar, e o domínio de colisão é quem eu consigo alcançar em um broadcast de camada 2. Então eu botava todo mundo dentro do mesmo domínio de colisão para deixar todo mundo ser encontrado por um ARP request. Era isso que eu fazia nos anos 90, né? Hoje o que a gente faz ao invés de barramento, ou seja, botar todo mundo no mesmo barramento, a gente coloca um switch, né? Ou seja, um comutadorzinho, que é um circuito que vai fazer esse processo de comutação. E o que é interessante aqui do switch é que cada uma das portas está rodando uma instância separada, né, do protocolo de internet. Então eu tenho entre essa interface e o switch uma instância, é como se na verdade estivesse aqui fazendo 4 barramentos simultaneamente. O switch, ele é um divisor de águas, ele facilita muito. Eu não sei se algum de vocês já utilizou um hub. O hub na verdade fazia o que esse cara aqui faz, ele compartilhava um barramento com todo mundo. Então o hub é o que a gente chama de dispositivo de camada 1. Ele é um replicador de sinal para todos os caras. Aí por que o hub fazia isso? Porque no final, se ele replicava tudo para todas as portas, o que acontecia era o seguinte: acontecia que era a responsabilidade da interface de rede decidir o que era para ele ou não. Então isso, num computador que já era limitado, era mais uma tarefa que ele tinha que fazer.
o preâmbulo do Ethernet é dessa fórmula aqui, né? Então aqui eu tenho um payload Ethernet, esse payload é o datagrama IP, uma checagem de redundância cíclica, um tipo de pacote, a gente vai ver o que isso quer dizer, um campo de endereçamento e um campo de destino. Então, na verdade, né, eu tenho esse preâmbulo, ele é usado para quê? Você imagina que a transmissão da internet ele é um fluxo contínuo de bits. Tá? Na verdade, o sinal elétrico é um sinal contínuo. Vocês viram isso em circuitos lógicos, não viram? Sinal contínuo, você fala, tipo, não é alternado. Ah, ok, sim. Exatamente, né? Mas, Então, professor, diga. eu fico muito confuso, tipo, como é que é corrente contínua, tipo, sei lá, 0 a 5 volts, e aí eles dividem em frequências no mesmo cabo. Não é 0 e 5 volts. Na verdade, hoje, a gente não faz isso com aberto e fechado. O que a gente faz é um fluxo contínuo de interface. O que a gente faz são variações de tensão. Aí nessas variações de tensão eu consigo fazer o que eu chamo de fasor. Fasor é uma angulação da energia elétrica, né, do ângulo de transmissão, e aí é que eu vou dividir essa frequência em função do fasor. Tá, um dia eu chego lá. Então, olha só, imagina o seguinte, por que a gente fazia circuito aberto e circuito fechado? Porque isso é a lógica de Boole, né? A lógica de Boole é aquela lógica booleana, aquela lógica binária que vocês viram em Comp 1. Concorda? Uhum. Tá. Então qual é o grande lance dessa lógica? Essa lógica é o chamado de lógica do desgaste. É como você ligar e ficar... Mas já experimentou ligar e desligar uma lâmpada o tempo todo? Criança gosta de fazer essa merda, né? Ih, gravei palavrão. Tudo bem, deixa pra lá. Né? Criança gosta de fazer essa brincadeira de cunho duvidoso, né? E o que acontece quando a criança faz essa brincadeira de cunho duvidoso? O que acontece com a lâmpada? Exatamente, era isso que acontecia, né? Então, por exemplo, né, tanto que o conceito de bug, historicamente, vem de que nós tínhamos como se fossem umas lâmpadas, chamadas de relés. Esses relés, eles funcionavam nesse esquema de abre e fecha, liga e desliga, e eles queimavam eventualmente, né? E um dos motivos de porque eles queimavam, né, é porque o que acontecia lá, ficava um calor da peida atrás dos grandes computadores, e os insetos no inverno iam lá para se aquecer, e o que acontecia é que eles morriam queimados lá dentro e acabavam atrapalhando a condução de eletricidade. Então, na verdade, a gente tinha que dizer que tinha um bug no sistema. Na verdade, tinha um bicho morto dentro do teu sistema, né? E isso acontecia com certa frequência, tá? Então, se vocês forem ver aquelas... se vocês forem ver umas fotos na internet, por exemplo, de quem tinha torre de desktop e deixava ela no chão, volta e meia as torres davam problema porque entrava um bicho lá dentro das torres. Isso é normal, isso acontecia, né? E decidiu-se que essa era uma ideia de bosta, né? Que essa ideia não estava muito legal. Então a gente mudou a forma como a gente faz circuito. Então a gente mantém um fluxo contínuo de eletricidade, e se a gente tem variação, a gente trabalha com a variação da tensão. Essa variação da tensão vai dizer se o sinal, se não há variação, o sinal é 0, se há variação, o sinal é 1. O nome disso é codificação Manchester. Tá? Então você tem essas variações é que vão me dar a minha sinalização. Tá? Então quando eu mudo de fase, eu posso representar essa mudança de fase por uma angulação. É assim que vocês aprendem em cálculo 4, quando vocês pensam, se vocês forem pensar uma série, ou seja, uma senoide, porque o sinal elétrico, como qualquer sinal, ele é uma senoide, tá? Se vocês pensam uma senoide como uma série, como uma soma de série, né? Na verdade, o que você tem é uma soma de senos e cossenos, cujo formato da senoide vai ser dado por essa soma de senos e cossenos, concorda? Uhum. Então, no sinal elétrico, esse ângulo dessa senoide é chamado de fasor. Uhum. E é isso, a gente usa esse fasor para determinar esse tipo de coisa. Mas como esse sinal é contínuo, eu não sei onde começa e onde termina o pacote. Né? Porque eu sei que o payload ele pode ter um tamanho variável. Ele pode ser pequeno, como ele pode ser grande. Então o que a gente faz? Coloca uma sequência de 7 bytes, né? Essa sequência aqui, de 7 bytes desse aqui, seguido por um elemento desse aqui, para determinar isso aqui como um sinal.
Ah, Cláudio, como é que eu sei que isso aqui pode dar errado? Eu uso o CRC. Isso aqui não pode fazer parte da mensagem? Claro que pode, mas aí eu uso o CRC. Eu sei mais ou menos o tamanho do meu payload e eu sei quando é que ele vai terminar. Então aqui, dentro do meu preâmbulo, eu vou usar isso aqui para sincronizar. E aí, nos campos relacionados ao tipo e ao data, eu mais ou menos vou saber o tamanho do meu quadro. E aí, se eu pego o CRC e checo, né, em relação a esse preâmbulo aqui, é que eu vou determinar se esse cara é ou não um quadro válido. Então, na verdade, eu tenho isso aqui vai servir para sincronizar todo mundo, porque isso aqui é uma mensagem que todo mundo tem que mandar, e ao mesmo tempo o CRC vai checar a minha integridade. Isso vai garantir que eu não tenha uma fragmentação. E o que é uma perda de pacote? Então, o que acontece no Ethernet? O que acontece no Ethernet é que o Ethernet, ele, hoje em dia, ele é extremamente confiável. Então, isso deixou de ser um problema. Foi, não foi? Fiquei pelo meio do caminho. Só tem 3 alunos hoje na aula, cara. Vocês podem, assim, vocês têm todo o direito de perguntar o que vocês quiserem. Não, aqui a parte do preâmbulo foi. Conclua. Pra mim, preâmbulo, você falou que vem no final, mas parecia Não, que... vem aqui, vem no começo. Ele é usado para sincronizar. O CRC Tá. vem no final. Ok. O CRC tem um tamanho fixo. Então, isso facilita. Então, Vai olha só. explicar ainda como é que o CRC funciona. Ah, O CRC, tipo, já explicou? Ou já eu expliquei. Calma aí. Não peguei, não. Tem. Na verdade, o que o CRC faz? Ele faz um short, ele pega um pedaço dos teus bits, né? E vai fazendo um short dessa sequência. Bem parecido. O checksum não fazia um end e depois invertia os bits? O que o CRC faz? Ele faz um short e soma mais um. Por que ele faz um short? Porque essa operação é muito rápida dentro do circuito. E o short é menos sujeito a erro do que o end. Entendeu? Show. Então o endereço vai ser de 6 bytes ou 48 bits, né? Então se ele achar um destino aqui que seja um destino de broadcast, ele vai passar isso para a camada de rede, senão ele vai descartar. Ou seja, ou o pacote é para ele ou é para todo mundo. Qualquer coisa diferente disso, ele descarta. O type, ele vai indicar o protocolo da camada de cima, né? E a gente vai ver que isso é útil, né? Numa outra camada que é chamada de Link Layer Controller, ou LLC. E essa mensagem aqui é, mais uma vez, é uma distorção do princípio de pilha de protocolos, porque ele está dizendo o que tem na camada de cima, né? Está dizendo para a camada de cima qual era a tecnologia de controle. O que eu tenho é o seguinte: a camada de enlace, ela acaba sendo a soma de dois protocolos. O MAC, o controle de acesso ao meio, e o LLC, o controle da camada de link, né? Do controle da camada de conexão. Então, isso é a nossa camada de enlace. Então, enquanto a camada MAC, ele vai ver a substituição de baixo nível, né? Tanto que a I3E é responsável pela camada física e a camada MAC. Enquanto, assim, do LLC para cima é a responsabilidade da galera que cuida da internet. Porque da LLC para cima, eu sou agnóstico da tecnologia. Eu estou utilizando o que a placa de rede me passa. Então, assim, tudo que depende da eletrônica é responsabilidade da I3E, tudo que depende do software é responsabilidade da IETF. Essa é uma forma boa de pensar. Então aqui eu posso estar utilizando vários protocolos da camada de rede, tipo Novell IPX, AppleTalk. Na prática, todo mundo está marcando hoje em dia tudo com a mesma coisa, que é o IP. E eu vou ter, né, o CRC para checagem do erro. Se o erro for detectado, o frame é dropado. O Ethernet, ele não é confiável, ele é connectionless, ou seja, ele é best effort total, né? Ele não manda ACK nem NAC. Se eu perdi alguma coisa, perdi, a vida é assim, eu vou jogar isso para RDT, né? Então, o MAC, o protocolo da camada MAC do Ethernet é o CSMA-CD com backoff binário.
isso aqui é o... Se alguém perguntar para vocês, concurso da Petrobras, qual é o protocolo da camada MAC do Ethernet? É o CSMA-CD, ou seja, sinto o meio e verifico se houve colisão. Se não houver colisão, eu transmito. Se houver colisão, back-off exponencial binário. É isso que eu faço, e é só isso que eu vou fazer. Isso torna ele muito rápido. E aí surge o 802.3, que é já uma família de padrões. Né? Uma família de padrões Ethernet, né? Com diferentes velocidades, que vão de 2 MB até 40 GB. Quando eu comecei a trabalhar, as redes comuns eram switches de 100 MB. Quando eu me formei na faculdade, é switches de 1 GB. Hoje é muito comum você ter switches de 10 GB e até switches de 40 GB. Switches de 40 GB são muito caros ainda. Esses switches vão ser dispositivos da camada de enlace, que só tem um papel. Eles fazem a comutação com base no ARP Table. Para o host isso é transparente, né? O host não sabe que existe um switch, o switch mente para o host dizendo que ele é uma outra máquina que ele está ligado no barramento, e os switches eles são plug and play and self-learning. Né? Então esses switches de plug and play and self-learning, eles não precisam ser configurados. Você põe eles na tomada, eles põem para funcionar, o que eles fazem é montar um ARP Table jogando um monte, né, de ARP request. O que o nosso dispositivo de casa é? Ele é um roteador, um switch e um modem. Então ele aprende esse tipo de coisa. É porque a maior parte de nós não usa, né, a parte do switch. Cláudio, você usa um switch em casa? Eu uso o switch para uma única coisa. Para que vocês acham que eu uso o meu switch em casa? Para ligar o meu Raspberry Pi. É para isso, porque eu quero fazer um cluster de Raspberry Pi para processar coisa em casa e é mais barato que comprar um computador. Né? Ah, Cláudio, mas você precisa de um computador? Não, a FRJ provê. Então por que você quer fazer isso? Pelo esporte. Cláudio, você não tem coisa melhor para fazer? Provavelmente eu tenho sim. Então por que você está perdendo tempo com isso? Gente, porque é isoterapia, né? Então, isso é mais barato do que terapia. Então, né, a gente, não sei se é mais efetivo, né? Mas é mais barato do que terapia. Então, e se você for no eBay para comprar Raspberry Pi usado, no eBay é muito barato, vocês conseguem eles, assim, inclusive Raspberry Pi 0W, né, por até $2. Então, fica a dica, né? Comprar esses Raspberry Pis usados pode ser melhor do que comprar aqui no Brasil, né? Pode ser que você esteja taxado, mas por $2 finge demência, tá? E esquece aquilo na Receita Federal. Não estou incentivando vocês a nada de errado, tá, gente? Eu estou dizendo que um produto de $2 que é taxado, às vezes não vale, né, você sequer vir buscar ele, né? Enfim, mas se o conselho fosse bom, a gente vendia como consultoria. Então, né, na verdade o que o switch faz, ele representa várias máquinas, né? Ele vai bufferizar pacotes caso a memória dele não dê para transmitir, né? E, na verdade, ele faz o switch também, ele vai ser, como ele guarda isso num buffer, ele vai fazer o seguinte, que não haja colisões, né? Então, essa transmissão, caso ele tenha mais uma transmissão para um canal, eu tenho um buffer em cada placa de saída. Ah, Cláudio, mas esse buffer não aumenta o meu atraso da rede? Aumenta, mas não tanto quanto uma colisão. Então é por isso que a gente está utilizando. Então, com o advento dos switch, a qualidade da rede aumentou muito. E no começo, switch era caro. Hoje em dia, você consegue comprar um switch por R$30 ali no edifício da Avenida Central. Cláudio, mas tem umas outras lojas que são melhores. Eu sei, cara, mas eu conheço o edifício da Avenida Central desde que eu tinha, sei lá, 18 anos comprando equipamento lá e funcionava. Então, né, a vida tem dessas coisas, né? Então, na verdade, o switch ele é um evitador de colisões. Esse é o trabalho dele, tá? Então, na verdade, né, tudo isso a gente vai aprender através desses meus ARP requests, tá? Então, uma vez que eu montei os ARP requests, tudo que eu faço é uma tabela de comutação, né? Se eu conheço o dispositivo, se eu olho na minha tabela e eu mando, se não, eu vou acionar uma interface pedindo, fazendo um ARP request para todas as minhas outras interfaces. E com isso eu vou construindo essa minha tabela de switch. Então, um exemplo aqui, tem um source A com destination A linha, né? Então a minha tabela de switch está vazia. Então eu mando um ARP request pela interface 1. E aí beleza, meu switch já mostra o seguinte, olha, o cara A está na minha interface 1.
né? Ele não, a destinação de A ela é conhecida, né? Então eu já posso mandar justamente por A. E todos os outros eu vou no primeiro momento mandar um broadcast. Se eu tenho vários switches, né, que é muito comum em redes grandes, eles podem aprender juntos, né? O que eu vou fazer é trocar tabelas de request, né? Então, na verdade, é a mesma coisa, só que essas interfaces aqui, ligando os switches, elas trocam informações sobre todas as redes. Então, o que isso quer dizer é o seguinte. Da mesma forma que no roteador eu tinha a porta de saída para a rede, aqui no switch eu vou ter o seguinte, olha, eu quero encontrar I, H e G. Para quem que eu mando? Eu mando para essa interface daqui. Eu quero encontrar A, B, C. Para quem que eu mando? Eu mando para essa interface daqui. Eu vou mandar para S3, eu vou mandar para S2, eu vou mandar para S1, para S3, para S4. Então, por exemplo, isso faz com que eu consiga, né, fazer de forma muito parecida. Então, a tabela aqui é para encontrar esses outros elementos sem maiores problemas. Ou seja, se eu quiser mandar para GHI, esse switch aqui sabe que tem que mandar para a interface S3. Esse switch aqui sabe que ele tem que mandar para a interface S1. Então é muito fácil da gente pensar nisso, né? Acaba sendo muito simples esse processo de iteração. Então, se eu tenho uma pequena rede institucional, olha só, eu tenho aqui um setor de vendas, um setor de compras e um setor de desenvolvimento, isso aqui é uma pequena fábrica de software, que tem um servidor de e-mail e um web server, um roteador para uma rede externa, e ele contratou um endereço IP, sei lá, da Claro, por exemplo, tem uma subrede local. Então, na verdade, né, o roteador vai fazer somente esse papel, né, de interface física, de encontrar a rede. Então, por isso que eu só tenho, em geral, um roteador na minha rede, e o switch, ele vai para uma rede pequena, né, e o switch vai fazer esse trabalho de comutação. Então, se eu tenho poucas máquinas, essa infraestrutura aqui faz todo sentido. Se eu tenho máquinas pra caramba com endereços diferentes, como é o caso da FRJ, eu vou ter redes diferentes propriamente ditas. Então, né, só que lembrando, comutar é mais rápido do que rotear. Então, na verdade, se você quer segmentar a sua rede, você comuta. Se você quer trocar, você roteia. Se você quer, na verdade, manter a tua rede no uníssono, você comuta. Como comutar tem um limite que é o tamanho da tabela, na verdade tem um balanço aí entre rotear e comutar. Na prática, eu vou dizer para vocês que existem contas para mostrar isso, mas na prática a gente faz na experiência. A gente vê, uma rede com 30 máquinas é razoável que tenha só um roteador nela. Ah, uma rede com 500 máquinas eu vou dividir em várias sub-redes. Eu não vou falar de vilão hoje, não. Eu vou deixar isso para a aula que vem. Então, na aula aqui, então, isso aqui, até essa parte aqui de switches, a gente cobriu praticamente tudo que é o feijão com arroz de rede. Na aula que vem eu vou falar de alguns conceitos mais complexos e rever o conceito da comunicação como um todo. E aí, provavelmente, eu fecho com vocês, na segunda-feira que vem, todo o conceito completo de como é a comunicação numa rede IP bem tradicional. Né? Então, com isso, a gente fecha essa comunicação e o último capítulo do livro vai ser o capítulo de rede sem fio, que é um capítulo também denso, com bastante coisa para vocês verem, mas que a gente vai levar o restinho de fevereiro fechando essa parte de rede sem fio. E com isso a gente viu o livro quase todo. Se vocês quiserem ver o capítulo, que seria o capítulo, se eu não me engano, 8, é só vocês... Tem esse vídeo no canal, na lista de segurança, e aí a gente vai ter coberto, vocês vão ter coberto o livro como um todo, tá? Então, são muitos conceitos, né? Eu não vou aplicar prova a vocês, porque eu acho prova no período remoto... Eu já não acho prova uma coisa muito útil. A prova no período remoto, ela é uma coisa que eu abomino. Então eu vou dar um trabalho seguindo o que a gente viu na aula passada. E a gente fica por aqui. Então, senhores, eu desejo a vocês um ótimo final de semana e eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Forte abraço aí para todos, né? E um bom final de tarde para vocês.